Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers and Secrets of the Simple Life. Eu sou a Alexandra Cardoso e este vai ser finalmente uma opinião sobre Avatar Fire and Ash. Eu fui ver o filme em dezembro, mas entre a vida e outras coisas e outros assuntos, nunca fiz uma opinião em vídeo. E estive a rever o filme e acho que merece uma opinião em vídeo. Fire and Ash acontece praticamente logo a seguir à morte do filho mais velho de Jake e Neytiri. Vê-se ali uma diferença na maneira de fazer o luto entre Neytiri e Jake. Jake quer entrar em ação, quer de alguma forma manter a sua família salva, bem protegida, enquanto que Neytiri coloca-se no lugar de mãe em luto, a tentar continuar a vida, a fazer as suas pressas, mas esquecendo-se um bocadinho dos outros filhos, pelo menos na minha opinião. Enquanto isso, temos os irmãos todos, a Tuk, o Loak, a Kiri e o Spider, a lidar também com a morte do irmão, de alguma forma o líder do grupo dos jovens, a tentar salvar as armas da guerra, da batalha que houve no colar da água, ou num dos muitos colares da água, também com a questão dos Tulkun e do Payakan, que era um Tulkun do exílio para tentar ajudar o Sully e o colar da água e os Tulkun, porque o seu exílio tinha a ver com o atacar os Sky People, porque não é suposto os Tulkun serem uma espécie violenta, nem sequer atacam ninguém, nem sequer se protegem, nem sequer atacam para se defenderem, deixando-se morrer, entre aspas, para que os Sky People consigam tirar a matéria que precisam para fazer dinheiro. Ele é um rebelde, é um bocadinho o Loak, por isso mesmo é que eles acabam por se tornar irmãos também, e acaba por de alguma forma salvar o clã, mas continuar isolado. Neste filme temos o clã do fogo e das cinzas, está afastado da Eywa, porque se sentiu traído e não apoiado pela deusa, pelo planeta, quando os Sky People vieram e atacaram o seu local de vivência. Não é? Os clãs de Pandora mais violentos, porque atacam os outros clãs e vivem dessa forma, e até cortam a trancinha deles, e têm uma Tsahik, que é a líder, que é a Varang, e que é completo oposto de tudo aquilo que se espera dos clãs de Pandora. Aquilo que eu sinto neste filme é que há muitas comparações, não em termos do que é o luto, não em termos do que é uma vingança, não em termos do que é a vivência de cada clã, mas sim em termos de que são casais. Porquê? Porque nós temos de um lado o Jake e a Neytiri. O Jake é um humano transformado em avatar, e depois temos a Neytiri, alguém de Pandora, e depois temos o Quaritch, que agora também é um avatar, e que de alguma forma se mete com a Varang. Aqui a comparação ou os paralelos, mas de uma forma oposta, é, enquanto nós temos um Marine que acabou por aprender e educar sobre como viver em Pandora, como respeitar a Eywa, como respeitar os costumes, Quaritch não faz isso, Quaritch não entende. Enquanto que o Jake aprendeu a ver, aquela questão do ver a Neytiri, o Quaritch vê a Varang porque vê o seu igual. De alguma forma como a Jake vê o seu igual a Neytiri. Nós temos aqui dois Marines e duas mulheres de Pandora, completamente opostas uma à outra, completamente opostos um ao outro, que querem viver as suas vidas conforme aquilo que acreditam. E aqui a questão é, Quaritch e Varang querem violência, enquanto que o Jake e a Neytiri querem paz, para viverem em paz com os seus filhos. Bastante interessante ver a maneira como cada casal interage um com o outro e a maneira como os dois acabam por lutar um contra o outro, principalmente no que diz respeito a Spider, porque Spider é uma grande parte do drama deste filme, porque a Neytiri, apesar de ter aceitado Jake, não é? Apesar de ter aceitado sempre o Spider, ela sente que o Spider é o grande problema, porque o Quaritch anda sempre atrás do Spider e quer atacar os clãs e quer atacar a sua família e quer o Spider a todo custo, e portanto ela sente que a morte do filho também tem a ver com o Spider. Então há aqui um drama moral muito grande, porque ela respeita toda a vida, mas quer que ele desapareça ao mesmo tempo. Mas como é que ela quer que ele desapareça? Quer que morra? Quer que... Então nós temos uma cena com o Jake que realmente eu fiquei, meu Deus, isto vai acontecer, não pode ser, porque não é isto a base do filme, não é isto a base desta história. A base da história é o respeito pela vida, é o respeito pelo outro, é o respeito pela paz, por uma vivência um bocadinho mais natural, um bocadinho mais pacífica, um bocadinho mais zen de alguma forma. E portanto acaba por não acontecer aquilo que quase acontece, e portanto vemos aqui a Neytiri finalmente a sair da sua névoa de luto e ir correr atrás de Jake para o impedir de fazer o que ia fazer, mas o próprio Jake acaba também por se impedir de fazer
o que ia fazer. Portanto, aqui eu estou a tentar não dar spoilers, mas eu acho que é óbvio. E depois também temos um grande crescimento a nível do Spider. Eu gostei muito, eu gosto muito da personagem dele, acho que é engraçada. E vemos que ele, apesar de querer conhecer o pai biológico, ao mesmo tempo não acredita naquilo que ele acredita. Ele tentou conhecê-lo, mas ele quer conhecer o pai, mas o pai não o quer conhecer a ele. Ou então, se o quer conhecer, ele sabe que há motivos secundários para o conhecer a ele. Outro dos dramas do filme é a Kiri e a sua ligação a Yewa. O seu espírito está tão ligado a Yewa e sente que a Yewa está a abandonar. E, portanto, há aqui uma série de coisas que ela acaba por descobrir, que eu não vou dizer para não ser spoiler, que são bastante interessantes, devido à maneira como a mãe dela, biológica, acaba por desaparecer, não é? Protagonizada pela Sigourney Weaver. E de alguma forma entende-se porque é que continua a ser a Sigourney Weaver a fazer a voz e as feições da cara da Kiri é a Sigourney Weaver. Entende-se isso neste filme. Porquê? Pelo menos eu, como fã, achava que era por uma questão de que a Sigourney Weaver gostou de fazer aquela personagem, portanto, agora era um motivo para continuar a fazer e continuar nesta história. Mas tem outro motivo para ela estar a fazer esta nova personagem. Há um motivo. E acho muito interessante. Acho que de alguma forma. Um bocadinho Star Wars, é um bocadinho a religião cristã aqui metida. E portanto há toda uma série de questões morais que acabam por ser interessantes devido à espiritualidade que o filme transmite. Conhecemos de alguma forma um clã do ar, que são os traders, e que ajudam a família Sully a certa altura e que eles tentam proteger, mas depois, e é assim que nós conhecemos o clã do fogo e das cinzas. Não há muito mais que eu possa dizer sem dar spoilers, a não ser que eu gosto da maneira como tudo acaba interligado, eu gosto da maneira como o Loak cresce, e até mesmo a Tuk, mas lá está, a Tuk é pequenina, ainda não teve assim um grande papel, mas nota-se que ela tem mais visibilidade na história em relação ao segundo filme. A história dos Tulkun, a assembleia da matriarca com o conselho dos Tulkun a dizer que não podem entrar na guerra porque eles não são violentos, mas depois entra o Paia Khan e há aqui uma série de respostas e de histórias e de coisas bastante interessantes que acabam por emocionar. Quando vi o filme, chorei nessa cena, porque realmente a língua deles não é inglesa, não é? A língua deles não é nossa, é uma língua cantada. E apesar de nós estarmos a ler, e apesar de serem seres que não existem, não sei explicar, é possível sentir a tristeza na maneira como o Paia Khan e depois o outro Tulkun que ele traz para contar a sua história a certa altura. A dor que transmite, porque nós estamos a ler e estamos a ver e estamos a ver que há ali uma coisa muito forte de como é que alguém que não é violento se deixa abater simplesmente para não quebrar as tradições. Mesmo não sendo violento, mesmo não sendo um clã violento, mesmo não sendo criaturas violentas, se vês alguém a abater a tua família, tentas ter aquele pensamento que tens que a proteger, tens que a defender, não é? E eles preferem morrer do que serem violentos, mas depois quando chega o Paia Khan e há aquele momento todo e eles decidem ajudar os clãs, opá, é uma grande cena. Aquela última, sei lá, 20 minutos do filme, meia hora do filme, é emoções ao rubro, é um remoinho de emoções aqui dentro, porque realmente sente-se a dor, seja dos clãs, seja dos Tulkun, seja da impaciência e da frustração de se continuar com tradições que naquele momento têm que ser mudadas, porque não é simplesmente a luta de um clã contra clã, é um planeta contra pessoas que vieram atacar o seu planeta e fazer dinheiro com esse planeta. E é extraordinário. O James Cameron tem uma cabeça extraordinária. Já o primeiro filme era espetacular, o segundo filme foi igual. O segundo filme não teve aquela questão dos segundos filmes, que às vezes morre um bocadinho a história, mas não. A história do segundo filme continuou de uma forma quase, não sei se será essa a palavra, mas simbiótica. Teve uma boa sequela, teve uma boa abertura para este terceiro filme. É suposto haver pelo menos mais um ou dois, acho eu. E eu não sei o que é que ele pode inventar mais para continuar, porque a batalha deste terceiro filme é só extraordinária. E o drama por baixo dessa batalha e as questões todas morais e as questões familiares e depois as questões de vingançazinhas e mesquinices. Ou então, o que é que ele poderá inventar mais para haver mais coisas entre os clãs de Pandora e os Sky People? Ou então entre os clãs contra o clã do Fogo e da Cinza? O que é que ele vai inventar mais? Porque realmente, o que é que ele vai desenvolver mais? Fico mesmo curiosa. Afinal, o filme é uma conclusão da história. Não há ali nada
há ali alguns pontos que precisam ser colocados nos is, mas se ele não tiver mais histórias, ou então se aparecer uma história só daqui a outros 20 anos, para mim está tudo bem. Porque acho que é uma boa conclusão. Mas então e agora? Eu sei que haverá outro filme, pelo menos. A ideia acho que são 5, não é? Portanto, 5 filmes no total. O primeiro, de 2009, e mais 4. Mas acho que o próximo só sairá em 2028 ou 2029, não tenho a certeza. Mas como é que ele vai continuar a história? Se ele só decidir continuar a fazer as histórias só daqui a 20 anos, eu fico contente, na mesma. Vou ficar sempre fã, mas tem que ser bem construída a sequela deste terceiro, porque realmente eu acho que está um bom final para... Só se for um bom final para o Sully. Mesmo com a Kiri, de alguma forma, como ela aceita o que aconteceu, como ela aceita a maneira como foi concebida e nasceu, como ela acaba por se interligar a Eywa, e nós vemos que a Eywa é uma coisa tangível e que está ali, e depois com toda a transformação e evolução do Spider, que agora consegue respirar no ar de Pandora, porque ele sendo humano não conseguia, mas devido a umas situações que aconteceram no filme, ele agora consegue ligar-se a Eywa. Ele é aceite, não é? Apesar de não ser azul e grande, ele é aceite por todos e, opá, não sei como é que ele vai continuar. Por isso, se já viram o filme, digam o que é que pensaram do filme, digam-me o que é que esperam de próximas histórias, digam-me se gostaram, se este fosse o último filme, se gostaram do final. Se ainda não viram, aconselho. Até à próxima. Tchau!